Superman, sem dúvidas, é um dos heróis mais poderosos de todos, muito disso por conta da sua genética kryptoniana, que torna ele super poderoso sob a luz de um sol amarelo. Mas sabia que existe um kryptoniano muito especial que absorveu radiação de estrelas negras e até mesmo de quasares? O nome desse cara é Hel. Ele tem vários poderes absurdos que fogem completamente do kit de poderes padrão do Superman, e eu vou te falar, talvez ele seja até mais poderoso que o Homem de Aço. Fica aqui nesse vídeo porque eu vou te explicar quem é o Hel, qual a história dele, vou te contar todos os poderes dele e no final ainda vou responder a pergunta: quem é mais forte, Hel ou Superman? Qual o kryptoniano mais poderoso? Essa é uma luta de gigantes, então se você quiser saber a resposta, já fica aqui porque a gente vai definir isso de uma vez por todas. Eu sou o Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd, bora bater um papo sobre isso. E bora lá, obviamente para falar sobre essa questão dos poderes, a gente tem que entender quem é o Hel. E basicamente, tudo começa com uma criatura gigantesca que atacou a Terra. O Superman logo foi lá para impedir esse caos. Mas no meio da luta, por suas capacidades oculares especiais, ele acaba percebendo que aquela criatura por alguma razão não estava exatamente viva, era como se fosse um zumbi. E não é só isso, a Supergirl aparece e explica para ele que aquela criatura é um ser pré-histórico de Krypton. E no meio de todo esse caos e conflito, flutuando despercebido como um tipo de fantasma kryptoniano, surge o Hel. Mas quem é esse cara? Bom, o Hel originalmente acreditava ser um explorador espacial de Krypton que trabalhava para o Jor-El, o pai do Superman, e foi mandado para o espaço em uma missão para proteger o legado, a ciência e o conhecimento dos kryptonianos. E após anos sozinho, após a destruição de Krypton, agora ele quer trazer Krypton de volta e foi para a Terra pedir ajuda. Mas na realidade, o Hel é um tipo de clone, mas não de um kryptoniano específico, é algo diferente. Na realidade, foi sim mandado um foguete para o espaço, mas nele estavam presentes amostras de material genético de diversos kryptonianos. E foi de uma mistura desses materiais que o Hel surgiu, como se fosse um clone misturado e deformado de vários kryptonianos. E apesar de ele não ser necessariamente um explorador espacial kryptoniano como ele achava que era, o Hel realmente viajou por diversos lugares diferentes do universo. Nesse processo, inclusive, ele foi exposto à radiação de quasares e estrelas negras. Isso, junto dessa condição única do seu nascimento, tornou ele um kryptoniano bem diferente de todos os outros, com alguns poderes como teletransporte, telepatia e telecinese, com um nível de manipulação de matéria e biologia e algumas outras coisas. Mas relaxa que daqui a pouco a gente entra na parte mais específica sobre os poderes dele. Por enquanto, bora entender uma coisa: qual era o objetivo do Hel? O que exatamente ele ia fazer? E basicamente ele queria preservar o legado de Krypton, só que por quaisquer meios que fossem necessários, não importa se fosse brutal. Para isso ele foi até a Terra e estudou os kryptonianos que estavam lá buscando alguma ajuda. Inclusive foi esse o contexto para ele ficar observando o Superman e a Supergirl naquela cena. E após um confronto com o Superboy e um confronto com a Supergirl, ele acaba convencendo a Kara de ajudar ele, prometendo que ele vai trazer Krypton de volta. A pegadinha nisso tudo é na forma como o Hel vai fazer isso. Ele quer usar um aparelho conhecido como câmara estelar que vai acabar drenando a energia do Sol da Terra e mandar ele, como se fosse numa nave, de volta no tempo para prevenir a destruição de Krypton. Só que, obviamente, nisso todo o sistema solar acabaria sendo condenado. O Hel conseguiu a ajuda da Supergirl, invadiu a Fortaleza da Solidão do Superman e expulsou ele de lá, obrigando o Kal-El a pedir ajuda para o Lex Luthor para descobrir os planos do Hel e mais, pedir ajuda para a Liga da Justiça inteira só para ter uma chance de conseguir resolver isso, porque sem a ajuda da Liga nem sequer chegar perto do Hel seria possível, não só pelos poderes dele, mas também pelos mecanismos da Fortaleza da Solidão. Então o Superman realmente precisou trazer a Liga só para ajudar ele a concluir isso. E esse conflito inicial foi resolvido basicamente quando a Supergirl percebeu as verdadeiras intenções do Hel. Ela perfurou ele com um pedaço de kryptonita e o Hel acabou desaparecendo no meio de um portal temporal que tinha sido aberto enquanto a câmara estelar estava sendo ativada. Mas depois o Superman, a Supergirl e o Superboy descobrem que o Hel sobreviveu. E no passado ele conseguiu trazer Krypton de volta, assim alterando a linha do tempo. Acaba que ele tinha sido mandado justamente para onde ele queria. É nesse contexto que o Hel acaba descobrindo a verdade sobre ele, que ele não era um explorador kryptoniano. Mas então o Clark, a Kara e o Connor acabam voltando no tempo e impedindo o Hel, que estava agindo como um governante tirano em Krypton no passado. E resumidamente, no final o Hel foi impedido quando o Superman se aproveita dos poderes temporais que o Hel tinha desenvolvido e com o seu sopro congela o Hel e acaba prendendo ele em um estado de limbo eterno, impedindo que ele voltasse a causar problemas. Essa linha de eventos que eu resumi agora é basicamente um resumo do que acontece nos arcos Hel, Inferno na Terra e o Retorno de Krypton. Mas obviamente não deu para abordar tudo em muitos detalhes, porque senão ficaria muito grande. Mas agora que já deu para vocês entenderem qual é a história do Hel de uma forma geral, vamos falar dos poderes dele. E como eu expliquei, a principal causa para os poderes do Hel serem tão diferenciados são as condições nas quais ele desenvolveu
poderes, absorvendo radiação de outros tipos de astros celestes. O réu tem o kit padrão de poderes que um kryptoniano possui em um Sol amarelo: super força, velocidade, invulnerabilidade, visão de calor, sentidos aguçados, voo, essas coisas todas. E ele tem um nível bem elevado, por exemplo, sendo tão resistente que uma joelhada do Superboy no queixo não afeta ele, e a Supergirl voando para acertar o peito do réu com tudo não conseguiu mover ele do lugar. Na verdade, ela só conseguiu ficar com as mãos dormentes depois disso. O réu também consegue trocar golpes com o Superman, e com um soco bem dado ele até mesmo conseguiu fazer a consciência do Superman vacilar um pouco. Mas nessa questão do poder bruto dele e das habilidades kryptonianas padrões dele, eu vou abordar um pouco mais quando a gente for comparar ele diretamente com o Superman. Por enquanto, bora focar nas habilidades especiais. E para começar, como eu falei, o réu é diferente dos outros kryptonianos. Ele mesmo chega a falar que ele é algo mais único. E com isso é importante destacar que, apesar de o réu poder ser machucado com a kryptonita, ele demonstra uma resistência maior e consegue manter os seus poderes sob um sol vermelho. Agora, falando de poderes ofensivos, uma das coisas que o réu mais se aproveita, principalmente durante suas primeiras aparições, é a sua telecinese, que ele usa não só para projetar forças, mas também para criar um campo de força. Inclusive, por meio de uma aplicação dessa habilidade, ele já conseguiu imobilizar ao mesmo tempo o Superman, o Superboy e a Mulher Maravilha. Mas como eu citei mais cedo, a telecinese do réu também dá para ele um certo nível de controle da matéria. Isso porque, como a gente viu ele fazendo com o Connor, por exemplo, o réu consegue usar essa habilidade para desmontar ou então alterar algo a nível atômico. Inclusive, em um outro momento, ele usou essa habilidade para descosturar, por assim dizer, o DNA do Superboy e colocar um tipo de programação genética forçada que começou a degradar o Connor. Aquele monstro que foi mandado no começo da história também foi mandado pelo réu, e como o Superman reparou, ele não estava exatamente vivo. Então a gente entende que dessa telecinese super precisa dele, ele também consegue derivar uma manipulação de matéria e até mesmo biológica. O réu também consegue usar habilidades de teletransporte, não só se teletransportar, mas também os outros, por exemplo, levando ele mesmo e a Supergirl para a superfície do Sol, ou até mesmo teletransportar estruturas gigantescas como a Fortaleza da Solidão do Superman. E não só isso, depois de teletransportar ele mesmo e a Supergirl para o Sol, depois ele teletransporta os dois para um campo de batalha na Terra, mas chegando lá, ele comenta com a Supergirl que as pessoas de lá não podem ver eles e as armas não podem tocar neles, mostrando também invisibilidade e intangibilidade, que ele também pode compartilhar, por assim dizer. Ele também tem capacidades telepáticas, afirmando que pode ler os pensamentos da Supergirl, e inclusive ele usou essa habilidade para fazer ela aprender inglês, porque na época ela só falava kryptoniano e ele fez ela aprender a língua, inserindo as informações na cabeça dela. Ele também tem a capacidade de alterar o tamanho das coisas. Por exemplo, ele fez a Supergirl ficar minúscula para ela poder entrar na cidade de Kandor. Inclusive, após fazer ela entrar em Kandor, ele conseguiu realizar uma projeção astral de si mesmo para se comunicar com ela lá dentro. Além disso, após ser afetado pela energia residual da câmara estelar, o réu desenvolveu uma habilidade de manipular o tempo. Ele não só consegue se mover pelo tempo viajando por ele, mas também ele consegue estar em diferentes eras simultaneamente, como se ele estivesse espalhando a mente dele pelo tempo, mas aparentemente fazer isso enfraquece muito ele em cada momento que ele tá. E ele também consegue tocar resquícios das ações de outros para observar o passado recente deles. Então é importante destacar isso, o réu não manipula o tempo como um todo. Essas habilidades temporais dele envolvem viajar pelo tempo e interagir com ele, como se ele conseguisse acessar a quarta dimensão do tempo, mas não podendo controlar ela por completo. E de forma geral, as habilidades do réu que estão muito fora da caixa de um kryptoniano comum são essas. Mas agora bora pra grande pergunta: o réu é mesmo mais poderoso que o Superman? Antes eu só queria lembrar que se você estiver gostando desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal e se inscreve para não perder mais análises como essa no futuro. Mas agora indo direto pro tema, bora deixar uma coisa clara. De forma geral, o Superman é mais poderoso. Existem várias versões do Superman que superam em muito o poder do réu, pois é incomparável mesmo. Então a gente não vai falar de versões mais fortes do Superman, porque aí o réu não tem nem a menor chance. Bora falar do padrão, por assim dizer. E aqui é importante destacar que na primeira interação dos dois, o réu ameaça quebrar o pescoço do Superboy, e o Superman manda ele voando com um golpe. Então, por exemplo, eu citei antes que a Supergirl atacou o peito do réu, mas não conseguiu nem mover ele. Claramente, isso não se aplica pro Kal-El. Os dois entram em uma troca de golpes, mas nenhum parece sair muito machucado, e após demonstrar um pouco das suas habilidades mentais, fazendo a Supergirl enxergar ele como se fosse o Superman, ele incapacita a Supergirl com uma única mão, então ele avança e acerta um soco no Kal-El, e deixa ele atordoado e faz o nariz sangrar. O Superboy intervém, mas é mandado pra longe. O Superman tenta atacar o réu, mas também é simplesmente redirecionado. Então, nesse primeiro confronto, sim, o réu saiu na vantagem. Mas, no próximo confronto direto dos dois, mais se aproximando do final do Arco Inferno na Terra, o Superman consegue afetar e imobilizar o réu, que consegue se safar e mandar o Superman pra longe, mas é por meio das suas habilidades de teletransporte. Um pouco mais pra frente na história, o Superman avança pra atacar o réu, mas é imobilizado e começa a sentir dor por conta de um ataque telecinético.
telecinético. Apesar disso, Superman não demonstrou ter ficado incapacitado por esse ataque, pelo contrário, depois ele conseguiu revidar o Hell arrancando sangue dele. Só que isso acaba irritando o Hell, que acerta um golpe no Kal-El que manda ele pra fora da atmosfera terrestre. A questão é que voltando de lá, o Superman consegue usar sua super velocidade pra pegar o Hell de surpresa e começa a acertar ele com tanta força que é descrito que os golpes eram tão fortes que poderiam ser sentidos desde o centro da Terra até a extremidade mais distante da atmosfera terrestre. E o Superman simplesmente continuou batendo, e o Hell ficou imobilizado até o Clark perder a concentração por conta dos eventos que estavam acontecendo sobre a Câmara Estelar, onde ele usou suas habilidades especiais para acertar um soco no queixo do Superman e então fugir. Esse aqui foi o final do arco Hell e Inferno na Terra, e basicamente a gente vê que o Superman não tinha sofrido nenhum dano relevante nessa luta. Além disso, no final da história Krypton retorna, os dois se enfrentam novamente. O Hell tá num estado enfraquecido, mas o Superman não mostra nenhuma dificuldade em bater nele sem parar, e como eu citei antes, usar o sopro congelante para se aproveitar do fato de que o Hell estava manipulando o tempo e congelar ele em um tipo de limbo temporal. Ou seja, contra o Hell enfraquecido, o Kal-El não teve nenhuma dificuldade. Quando os dois estavam em boas condições, os dois conseguiram se sair bem em determinados aspectos. Porém, existem dois fatores importantes aqui. Apesar de no primeiro confronto o Hell ter se saído na melhor após acertar alguns golpes no Superman, no segundo confronto a gente vê que em questões físicas o Hell não tinha nenhuma vantagem contra o Clark. Pelo contrário, ele só saiu na vantagem mesmo quando ele usou suas habilidades especiais, como a telecinese. E isso também não foi muito efetivo. Por outro lado, o outro ponto é justamente que essa não era toda a extensão da força do Superman. Como muitos devem saber, na realidade é bem difícil a gente ver ele usando toda a sua força de fato. E se a gente considerar um pouco mais do que apenas essa história, a gente sabe que o potencial da força do Clark vai muito além dessa. Ou seja, o Hell tem mais poderes, ele tem mais habilidades. Esses truques, por assim dizer, poderiam ser muito úteis em um combate. Mas nas habilidades em comum, o kit padrão dos kryptonianos, a força, a invulnerabilidade, a velocidade e essas coisas, dá facilmente para dizer que o Superman é mais confiável, não só por ele ter mostrado mais coisa, considerando todas as histórias em que o personagem participa, mas também porque ele estava completamente pleno após a luta contra o Hell, mesmo tendo sofrido um tipo de tortura telecinética. Então sim, o Superman é mais forte que o Hell, ele poderia sofrer uma pressão por conta das habilidades especiais, e isso talvez dificultasse um pouco a situação, mas no final das contas a gente não viu as habilidades especiais do Hell sendo realmente eficazes contra o Superman, elas só atrapalharam ele, não conseguiram finalizar de fato. E aí no final das contas, pelo poder bruto e o potencial total maior do que o do Hell, sim, o Superman venceria no final, superando a desvantagem em versatilidade com poder bruto e muita resistência. Mas me diz aí, você discorda de mim? Por acaso você acha que o Hell é mais poderoso que o Kal-El? Deixa aqui nos comentários o que você acha desse personagem. Se você quiser algum vídeo sobre algum outro personagem específico ou uma história específica, deixa aqui também pra eu saber. Se gostou desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal e se inscreve para não perder mais outros como esse no futuro. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.